Quero agradecer pela presença de todos vocês aqui nesse evento. Casa cheia. Essa é a 4ª Escola de Pais do ano. Gosto muito de ver vocês aqui. E hoje vamos falar de família saudável. E aí nós deixamos uma lembrança com vocês na cadeira. Aqueles que viram ou leram enquanto isso, sabem a força que isso tem para nós, escola, a força que isso tem para vocês. O nó do afeto, para aqueles pais que saem, como eu, às 7 horas da manhã de casa, né? E retornam às 19 horas, muitas vezes 22 horas. Passa um bom tempo longe do filho durante o dia. E ele não sabe que você esteve na presença dele, você sentiu a falta dele. Você muitas vezes supervisionou ele enquanto ele nem mesmo via, porque eu sempre que saio de casa vou lá dar uma olhada neles enquanto dormem. Então hoje a palestra é para falar de relações familiares, de família. Nós convidamos um amigo da instituição já, que é o Marcos Meyer. Num cenário tão turbulento, né? Coincidentemente fomos chamá-lo numa escola de pais em que a mídia está toda movimentada, preocupada em identificar o que de fato ocorreu com a mente de uma criança ainda, né? Que num ato impensado praticou uma violência inesquecível, né? Então estamos aqui para discutir isso, sempre lembrando que a imprensa ontem ainda nos perguntou, né? A RIC TV, ontem na escola, nos questionava o seguinte: não dá a impressão que as famílias estão um pouco perdidas em relação ao que é bullying e ao que é uma agressão simples, formal do dia a dia? Não dá essa impressão? É a pergunta do repórter para nós. E eu falei, mas esse é o nosso papel. Quando você vai começar uma obra, você também chama um engenheiro com um monte de preocupações e a função dele é te tranquilizar, e te explicar, e te mostrar os riscos. Só que no nosso caso, a nossa função é esclarecer para vocês algo que não é tão lógico, porque uma criança, o pensamento, o desenvolvimento infantil não é lógico. Mas nós temos inúmeras, digamos assim, conhecimentos, habilidades, quanta coisa a gente estuda, para clarificar para vocês, para esclarecer tudo sobre o que é esse bullying, situações que podem acontecer com as crianças. E a escola de pais são momentos como esse, para que a gente possa explicar e conversar sobre o assunto. Uma atitude pode ter inúmeras razões e inúmeros problemas. Então é por isso que a gente conversa e debate isso. Eu convido agora então para conversar conosco sobre relações de família e sobre famílias saudáveis. Seja bem-vindo mais uma vez, Marcos Meyer. Eu vou explicar aqui. Boa noite. Gente, é um prazer estar aqui com vocês novamente, né? E hoje o assunto é um assunto bastante gostoso, um assunto bastante interessante. Tudo que eu for falar aqui para vocês está baseado numa teoria e que eu coloquei em prática e deu certo, então não é só teoria. De um educador israelense chamado Reuven Feuerstein, que é a maior autoridade do mundo a respeito da relação pai-filho, relação professor-aluno. Ele estudou a vida inteira dele sobre o que é que você tem que fazer na relação com o seu filho ou na relação com o seu aluno para que possa produzir, aumentar a inteligência, tanto cognitiva quanto emocional. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre alguns aspectos mais do emocional e como fazer com que o teu filho tenha saúde emocional, baseada nessa questão específica de vínculo. Bom, vejam essa charge aqui. Não sei onde erramos contigo, meu filho. Tô aqui, pai. Uma charge é sempre um exagero, né? É um exagero. Mas justamente por ser tão exagerado que a gente se dá o direito de rir. Mas o fundo de uma charge, né, o que está por trás dela é uma questão interessante, uma questão real. E o que está acontecendo? Muitos pais não estão tendo um bom relacionamento, um bom vínculo com seus filhos. Isso não está acontecendo. Então, a gente precisa ter intimidade com os filhos. Eu já vou explicar também por que isso acontece. Esse aqui que é o homem que eu falei para vocês, o Reuven Feuerstein, o pesquisador sobre mediação da aprendizagem. E eu vou dizer para vocês o que aconteceu com ele rapidamente, só para vocês terem noção de quem é. Quando ele tinha 3 anos de idade, imagine, 3, um menininho, bebezão ainda, possivelmente nem saiu ainda das últimas fraldas, né? Com 3 anos ele aprendeu a ler sozinho.
e lê em hebraico, né, porque eles são uma família de judeus. Ele aprendeu a ler em hebraico, pegou a Bíblia lá dos judeus, que são 5 primeiros livros do Velho Testamento, começou a ler. Os pais acharam que ele sabia decor e estava brincando de ler. Então eles viraram lá, lê aqui. Ele continuou lendo. Ele sabia realmente ler. E aí quando ele fez 8 anos de idade, ele descobriu que o vizinho era analfabeto, um adulto analfabeto. Ele ficou indignado. Como que pode um adulto ser analfabeto se eu aprendi com 3? Ele não tinha noção de que ele era um superdotado. E foi lá na casa do homem, bateu lá. É verdade que o senhor não sabe ler? Aí o homem, pois é, meu filho, eu nunca tive a oportunidade. Quer ter? Aí ele pensou, tá bom, você quer me ensinar? Uhum. Então, todas as tardes, o Feuersteinzinho, de 8 aninhos de idade, ia lá na casa do homem e ensiná-lo a ler. Quando ele aprendeu, esse homem começou a ler também, judeu, começou a ler a Bíblia no original e na língua de Deus, né, está escrito em hebraico. Ele se emocionou tanto, esse homem chorava de emoção, de alegria. E aí o Feuerstein, esse menininho, pensou, é com isso que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com as coisas que transformam as pessoas e deixam elas desse jeito. E aí ele se envolveu com educação e psicologia para o resto da vida, até 2014, quando ele faleceu. Em 1947, as crianças judias estavam voltando para as salas de aula porque acabou a Segunda Guerra Mundial. Israel ainda não existia. Israel só foi constituído um ano depois, 1948. E aí as crianças que voltavam estavam traumatizadas, elas estavam travadas, elas não conseguiam aprender. Os líderes judaicos, os líderes da educação, pensaram assim, temos que chamar um psicólogo para ajudar essas crianças. Alguém conhece um bem inteligente? E o Feuerstein tinha se formado em psicologia, já estava formado em psicologia, em 1947. Então ele já estava formado e chamaram ele. E aí ele pensou assim, não existe livro sobre isso, não existe nada escrito sobre o assunto, eu vou aprender com as crianças. Então ele começou a interagir com as crianças, passar horas, passar as tardes com aquelas crianças para aprender com elas como ajudá-las. E aí ele fez uma grande descoberta. Essas crianças realmente não aprendem porque estão traumatizadas. Algumas viram o pai e a mãe serem assassinados pelos nazistas. E agora como é que vai aprender geografia, história, matemática, né? Elas viram, gente. Mas só que ele descobriu dentre elas, uma ou outra que estava aprendendo. Estava indo bem. Aí ele, eles também estão traumatizadas, mas por que estão aprendendo e as outras não? Novamente faz amizade, conversa, passa tempo, até que ele descobre que nessas que estão indo para frente, na vida, no dia a dia, tem um irmão mais velho, uma irmã mais velha, um tio, alguém está gastando tempo com essa criança, explicando como que o mundo funciona, com licença, por favor, muito obrigado, desculpa. Essas coisas, ensinando como é a cultura local. A criança aprendendo a cultura local, aprende com mais facilidade o que o professor ensina. Então ele descobre isso. O que desenvolve as crianças é a interação. Precisa ter alguém junto, precisa ter alguém conversando, batendo papo, explicando. E isso ficou muito marcado. E comprovado pela neurociência mais tarde, com a descoberta de crianças lobo, crianças que sobreviveram sozinhas nas florestas. Essas crianças eram trazidas para a cidade e não aprendiam. O cérebro delas estava travado. Mas eram crianças saudáveis. Mas por que não iam para frente? Por que não aprendiam? Porque não houve interação. Mas aí ele faz uma outra descoberta. Tem criança que tem papai e mamãe, mas não aprende, também está travado. Opa, aí é um segredo. É a interação que faz o desenvolvimento, mas aqui tem interação e elas não aprendem, o que está acontecendo? Aí ele vai conversar com essas crianças, faz amizade com essas, interage com elas. Até que ele descobre, essas que têm papai e mamãe, o pai e a mãe, estão os dois o dia inteiro fora de casa, tentando trazer alimento para casa. Quando eles chegam em casa faça isso, vai lavar a mão, faça aquilo, vai lá, faz a lição, é só ordem. Não gasta tempo, não conversa, não brinca, não escuta a criança, não fantasia com ela, é só regra e ordem. Acabou? Pronto? Amanhã começa outro dia, tudo igual. Então ele descobre isso. É a interação que faz a diferença, faz a criança desenvolver. Mas não qualquer tipo de interação.
A interação, ela precisa ter algumas características. Aí o Feuerstein pesquisa a vida inteira e descobre 12 características dessa interação que faz a criança desenvolver. E algumas, então, rapidamente eu vou aqui passar para vocês aquilo que for mais fundamental para que você possa pôr em prática com seu filho. Só uma notícia a respeito aqui do Feuerstein ainda. Mais tarde ele faz mestrado em Psicologia do Desenvolvimento e faz o doutorado em Psicologia do Desenvolvimento na mesma universidade que o Piaget está terminando a dele. Então ele conhece o Piaget, conversa com o Piaget e fala para o Piaget assim: Piaget, eu já sei como são os 4 estágios do desenvolvimento que você descobriu. O que eu quero saber é, o que eu tenho que fazer com a criança se não estiver passando de um estágio para o outro? Aí o Piaget responde assim: bom, Feuerstein, estou gastando a minha vida inteira para descobrir como são os 4 estágios. Para descobrir o que fazer para passar de um para o outro, teria que ter outra vida. Aí o Feuerstein diz: então vai ser a minha. E ele gasta a vida inteira descobrindo, pesquisando exatamente isso. Como interagir com alguém para desenvolver inteligência. Isso é uma revolução nas escolas, porque até então as escolas fazem a transmissão de conhecimento, fazem construção de conhecimento, conteúdo. E agora vem o Feuerstein e diz: não apenas conteúdo, mas a inteligência pode ser desenvolvida, tanto pelos pais quanto pela escola. É fantástico essa descoberta e o que ele vem fazendo. Às vezes, família e escola estão assim. A família diz: trouxemos aí, mas não aguentamos mais. Vê aí o que vocês fazem. Despacho, né? Terceirismo, vê se fazem alguma coisa. Ou às vezes o contrário. Tem escola, ainda bem que Pequeno Poligar não é assim, tem escola que diz: educação básica é com a família, nós é conteúdo. Não dá mais assim, isso não é, mas não pode. A gente tem que fazer parceria. Se os 4 tiverem parceiros nesse trabalho, é muito mais fácil. Porque se afundar o barco, todos sofrem. Se as nossas crianças não derem certo, a sociedade inteira sofre. Então tem que dar certo, tem que funcionar. E é por isso que é muito melhor uma parceria família e escola do que simplesmente cada um fazer o seu papel. Qual é o papel, né? Como assim só nós vamos fazer isso e ninguém mais? Um conceito para vocês, empatia, todo mundo já sabe também, né? Mas vale a pena a gente falar. O em é dentro e o pathos é emoção, sentimento. Então o que é empatia? É como se eu conseguisse entrar dentro de você e sentir como você sente. Essa é a ideia de empatia. Nós precisamos desenvolver empatia com os nossos filhos. Porque se você não consegue sentir como ele sente, do ponto de vista dele, fica muito difícil a gente ter uma relação mais legal. Por quê? Porque no alto da idade deles, o pequeno probleminha que ele tem, você diz: ai meu Deus, acha que isso é um problema. Mas para ele naquele momento é. Então a gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade nesse sentido para acolher de verdade. E esse acolhimento só se dá quando a gente tem a empatia. É sentir como se fosse ele. Vamos lá, vamos um pouquinho mais sobre o afeto. Afeto é uma característica humana fundamental. Todos os seres humanos necessitam de carinho, beijo, abraço, colo, de contato físico. Por mais que a gente tenha desenvolvido defesas. Entende? Mas é necessário. Desde bebê até o idoso precisa de carinho, de afeto. Então vamos lá, vamos explicar cada uma das fases, o porquê que é importante. Vamos lá. Para o bebê que ganha beijo, abraço, colo, pele com pele, tem contato com pais e tia e tal, esse bebê é mais saudável do que aqueles que não têm. E olha que interessante, se o bebê não tem pele com pele, beijo, abraço, colo, essas coisas, se tem pouco, ele pode ficar doente. E um bebê fica doente em 2 áreas. Quais são? Área respiratória e alergia de pele. É aquela criança que tem asma que não sei da onde, bronquite que ninguém tinha e só essa criança tem. Muitas vezes, não estou dizendo sempre, gente, cuidado, muitas vezes está relacionado com a falta de uma relação afetiva com pai e mãe. Então, necessita, é da sobrevivência
de um bebê essa necessidade do contato físico. E aqui uma dica para os papais que têm bebês, os papais homens, aí, os machões. Nós homens temos raras oportunidades de pegar o nosso bebê pelado, de colocar no nosso peito nu o bebê nu. É difícil fazer isso, é raro fazer. Então a dica, a hora que você for tomar banho, dá banho no bebê. Leva ele junto embaixo, segura bem na perninha para não escapar. Só pode, no máximo, dar uma segurada assim e volta pro colo. Mas é um momento raro de que você sente a pele do seu filho e o seu filho sente você. Aí depois, mulher, tá pronto! Aí ela salva e termina de enxugar e você termina de tomar banho. Mas são raros momentos que a gente tem essa oportunidade de um contato físico. Quando eu fazia psicologia, um dos psicólogos, professores, veio nos relatar isso e começou a interagir com a gente fazendo perguntas. Ele contou a história de um bebê que a pele dele escamava, como uma alergia que ninguém descobria o que era. A pele saía como se fosse caspa, o corpinho inteiro dele. E a mãe já tinha levado em tudo que médico, e já receitaram tudo que remédio. Remédio antialérgico, pomadas, nada funcionava. Até que ela levou o bebê para um outro médico, que era um velhinho, daqueles da medicina antiga, e que resolveu perguntar coisas, em vez de simplesmente olhar e receitar. Começou a perguntar como era o dia a dia do bebê. Daí a mulher falou assim, bom, o senhor sabe, né, doutor, eu trabalho. Tá, mas então com quem fica o seu filho? É com a minha filha. Filha! Daí a filha veio, 10 aninhos a menina. Aí ele, o que você faz com ele? Ele é muito chato. Eu ponho no cercadinho. Você põe no cercadinho e vai brincar. Quando ele tá com fome, ela dá de mamar. Só. Esse bebê fica o dia inteiro no cercadinho. Ele não tem contato, ele não tem colo, não tem nada disso. Aí ele pensa, meu Deus do céu, tem que botar alguém para trabalhar com essa criança. Aí sabe o que o médico receitou? Óleo Johnson. Pega uma colherada de óleo Johnson, uma pitada de açúcar, mexe no óleo até o açúcar desaparecer, aí pega esse óleo açucarado e passa no dedão do pé, no calcanhar, na sola, na batata da perna, no joelho, na coxa, na bundinha, na barriga, nas costas, nos braços. Vai passando, vai fazendo uma massagenzinha, né? Quando terminar de fazer, aí você dá um banhinho morno bem rapidinho só para tirar essa oleosidade. 3 vezes por dia. O que esse médico está receitando? Contato, pele com pele. Me peguem, me toquem, me mostrem que eu estou vivo, mostrem que eu sou um ser humano, né? E claro que em 2 semanas esse bebê estava com a pele limpinha. E criança? Por que criança necessita de carinho? Gente, é assim. Todo ser humano necessita, a criança também. Ela mostra a carência não pela doença. Criança mostra a necessidade de afeto de outro jeito, sabe como? Fica um saco. Sabe o que é quando a criança fica assim? Está carente. Então o que a gente faz? A gente afasta. Sai, vai, está enjoada. Piora. Piora, é sério. Você dá a ela o que é o afastamento, ela está precisando do contrário. Então assim, o tanque de combustível, de carinho, está baixo. O que você faz? Enche o tanque. Então pega no colo, dá um beijo no pescoço, rola no tapete, aí enche o tanque, dura umas 2 horas longe de você. Funciona. Funciona. Agora olha que interessante o que acontece com o adolescente. Gente, adolescente também é carente, só que tem uma pequena diferença. Ele é carente, ele necessita de beijo, abraço, colo, tudo igual. Só que ele está num conflito gigantesco. Sou adulto, sou criança, sou adulto, sou criança. Eu não quero parecer criança. Por ele não querer parecer criança, ele rejeita carinho público. Por que o carinho público ele rejeita? Porque parece coisa de criança. E ainda a mãe que fala, meu fofucho, vem aqui. Aí... Então eles... Mãe, até aqui tá bom, o resto eu vou sozinho. Para não pagar mico na frente dos amigos. Então, mas... Daí o que acontece? A gente pensa que eles não querem mais carinho e se afasta. Gente,
Adolescente que não ganha carinho físico fica irritado com mais facilidade e oscila o humor muito mais do que os outros. Então o que a gente faz em casa, não em público? Beija, abraça e daí eles, mãe, party. Mas no fundo, é isso. Adolescente é assim, ele precisa, continue fazendo isso, só que continue em casa, tá? E evite publicamente. Aperta a mão. Tchau, filho. Eles ficam felizes quando você mostra que eles já são grandes, já são maduros. Eles adoram isso. E agora, eu vou entregar como os homens são. Eu vou denunciar a gente, vou dizer como que a gente funciona. E aí você vai aprender como lidar. Aí olha o que acontece. Vamos imaginar que aqui está o maridão lá sentado, quietão. Aí sabe o que acontece? Muitas vezes a mulher chega do lado. O que você tem, meu amor? Ele não está a fim de falar. Ele está a fim de ganhar um beijo, um abraço, o toque. Dali, nada. E não é nada mesmo, ele nem sabe, não tem motivo, né? Não há um motivo específico. Daí assim, ai, como assim? Nada. Se fosse nada, você não estava aí sentado desse jeito. Parece que alguma coisa aconteceu, que você vê com essa cara, assim. Daí, o que aconteceu? Fala pra mim, amor. Nada, eu já falei que foi nada. Nossa, que grosso, estúpido. Aí piora. Aí ela sai. Aí ele fica pior ainda e aí pronto, já ficaram distantes. Pra quê? Quer saber o segredo? Se tiver, vai lá dar uns pega nele que já resolve. Dá uns abraços, dá uns beijão e tá pronto. Já vem, já começa a falar, pôr pra fora, daí tá, fica tudo bem. Então, homem carente se isola e fica quieto. E as mulheres? As mulheres não agem como os homens. Não ficam quietas num canto. Então, olha só como é que a mulher fica. Mulher carente também, gente, prestem atenção, homens. Não é intencional. Elas não percebem isso. Mas mulher carente fica contraditória. É sério, ela fala que quer aquilo que ela não quer. Fala que não quer aquilo que ela quer. E aí a gente fica desesperado, né? Porque, quer ver uma cena? O marido chega para a esposa e fala assim, ô querida, hoje à noite vai ser aquele churrasco lá dos meus colegas da universidade, lá da época que eu fiz a faculdade, lembra que eu te falei? Aham. Então, não quer vir junto comigo? Daí ela, não, vai você. A desgraçada tá carente. Ela não se toca disso e daí fala, não, vai você. Ela tá contraditória, ela quer ir. Mas ela fala, não, vai você. Mas eu vou sozinho, você sempre vai junto comigo? Daí ela, por que? Algum problema você ir sozinho? Não, tá bom, então eu vou. Aí ele vai tomar banho, fica cheirosão, põe uma camisa bonita. Aí ela aparece do lado. Onde você pensa que vai desse jeito? Eu vou na festa. E você vai sozinho? Eu vou sozinho, sim, eu convidei você, você não quis. Convidou uma ova. Você falou, você não quer ir comigo? Se você perguntar se eu quisesse mesmo, você teria me convidado. Mas fala assim, você não quer? Se você fala assim, eu não quero, eu não quero. Então vamos junto comigo. Agora que não dá tempo. Quer aprender a lidar com a sua esposa? Eu tenho um segredo. Mulheres, tapem os ouvidos. Olha como é fácil. Você sabe que ela está contraditória. Você sabe, dá pra sentir. Então você fala assim, amor, você não quer vir junto comigo? Dela, não, vá você. Amor, venha junto comigo, a minha noite é bem melhor do teu lado. Então eu vou. Uhul. É só isso, né? Os idosos, tem pesquisas mostrando que idoso que tem afeto, pele com pele, nem que seja neto subindo pelos cabelos, ou que sobrou deles, nem que seja neto fazendo bagunça, eles ficam 30% menos doentes do que os outros idosos. Olha que interessante. Para resumir, nós seres humanos somos seres afetivos. A gente é assim. Isso significa que na relação com o teu filho, essa relação precisa ser afetiva. Você precisa ter intimidade. Uma pergunta que eu sempre faço para os pais, não respondam aqui, porque não respondam nem para o seu cônjuge.
Você sabe o nome do melhor amigo do seu filho? Se você não sabe, não é que você é um mau pai ou coisa assim, mas se você não sabe, é porque você não está ouvindo o seu filho, você está dizendo a seu filho. Então você dá orientações, você fala, faça isso, faça aquilo, tá? É de você para ele. Mas quando que é dele para você? Você ouve as histórias e criança conta a história de quem? Do melhor amigo. Eles adoram falar, sabe, pai, o que meu amigo fez? Que amigo? Veja, qual? Qual deles? Como é que é o nome? Começa a interagir mais e ouvir de verdade. Sabe como é que a gente faz com os nossos filhos? Deixa eu mostrar para você. Você chega de carro na frente da escola para pegar seu filho. Seu filho entra no banco de trás, porque ele é pequeno. Entra no banco de trás, põe o cinto e tal. Aí você fala assim, e aí, filho, como foi lá na escola? Não é assim? Aí ele diz, legal. E acabou. Aí você pensa assim, não adiantou nada eu ter ido naquela palestra do Marcão. Eu pergunto para ele, ele fala, legal, e acabou, não vem mais informações. Quer se sentir como ele? Olha lá, você acabou de entrar no banco de trás do carro, teu pai está assim, ó, olhando para as placas, olhando para o trânsito. E aí, filho, como é que foi lá na escola? Quem tem vontade de conversar com um cara de costa prestando atenção em um monte de coisa? Não é hora de perguntar como foi. É hora de você contar algo para ele que acabou de chegar. Então conte coisas que você viu lá no teu escritório, alguma coisa que te contaram, ou coisas que você lembra da tua infância, não importa. Conte algo. Conte algo. Aí você, filho, sabe o que aconteceu hoje lá no meu trabalho? O cara foi pegar um copo de café, e aí tropeçou, não sei, conte algo. Daí vocês dois riem e tal. Quando chega em casa, você guarda as coisas e tal, aí você senta, olha bem nos olhos do teu filho e fala, e você, filho, como foi lá na escola? Aí ele, uau, o pai já me contou uma coisa, agora está na minha hora de contar. E ainda está olhando no meu olho, nossa, isso é fantástico, isso é muito bom. É diferente, é totalmente diferente. Mas deixa eu falar de um elogio que exclui. Se você tem um grupo de crianças, isso aí acontece muito com professores. Tem um grupo de crianças, e vamos imaginar que você elogia sempre uma criança perto das outras. Isso desenvolve nas outras inveja. Não desenvolve, eu quero ser como ela. Desenvolve inveja. Vamos imaginar que todos vocês aqui são meus alunos e a Simone é colega de turma. Aí eu faço uma pergunta lá. Vamos lá, gente, quem sabe essa resposta? Ninguém sabe. A não ser a Simone. E a Simone responde corretamente e fala, parabéns, Simone, certa resposta, muito bom. Aí eu continuo a aula, tá, continuo. Lá pra frente faço a segunda pergunta. Vamos lá, gente, quem sabe essa segunda resposta? Ninguém sabe. A não ser a Simone. E a Simone responde corretamente. Certo, Simone, muito bom. Na terceira vez que a Simone responder, os colegas pensam assim, odeio essa Simone. Essa nerd não deixa a gente responder. Na verdade, eles não sabem a resposta, mas como é bom achar um culpado, né? Então essa nerd não deixa eu responder. Claro, não sabe mesmo, mas acho um culpado. E o que está acontecendo com ela? Justamente aquilo que a gente valoriza, participação, dedicação e tal, está sendo motivo de exclusão, por causa do elogio que a gente dá. Cuidado para não elogiar teu filho na frente dos amigos, na frente dos primos, na frente de outras pessoas. Por quê? Porque dá a ele uma impressão de que ele é melhor que todos e cria inveja nos outros e os outros passam a desconsiderá-lo em vez de trazer para junto. Então que tipo de elogio? Aí que vem o segredo. Então, por exemplo, Simone responde corretamente. Em vez de eu falar assim, certo, Simone, eu nem uso o nome dela. Olho para todos e digo, certa resposta. Ela por dentro, yes. Só que eu olho para todos e digo assim, que delícia dar aula aqui, vocês são muito inteligentes. Daí todo mundo pensa, graças a Deus a Simone está aqui. Ou seja, se o grupo percebe que uma criança, que a presença da criança é boa para o grupo, é um sentimento de inclusão. Então, muito cuidado para não fazer isso com o teu filho, porque a nossa tendência é de achar que o nosso filho é o mais inteligente, o mais querido, é o mais. E aí, se a gente fica passando isso na frente de um grupo, na frente dos primos, vai acontecer isso. Então, cuidado com os elogios. Não faça elogio que exclui, faça o contrário, aqueles que incluem, como esse que eu falei para vocês. Bom, tem uma outra questão que é essa daqui. Ó. Nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa com 400 crianças, 400, gente, de 6 até 9 anos de idade. 400 crianças.
fizeram a elas uma tarefa de média dificuldade e disseram assim: quem quiser faz, quem não quiser não precisa. Criança nessa idade topa. Eles fizeram, todos fizeram. E eles dividiram, os cientistas dividiram, tinha psicólogo, sociólogo, antropólogo, tinha toda essa turma. Dividiram em 2 grupos. O grupo A foi elogiado criança por criança quanto à inteligência. Uau, que inteligente que você é, nossa, que esperto você é. Cada criança foi elogiada quanto à inteligência. E aí, o outro grupo foi elogiado quanto ao esforço. Uau, eu vi você trabalhar até conseguir, muito bom, como você é esforçado, como você é esforçada, como você é trabalhador, nossa, como você é batalhadora. Cada criança foi elogiada quanto ao esforço. E aí veio a segunda fase da pesquisa. A segunda fase da pesquisa foi assim, uma tarefa de mesma dificuldade que a anterior, muito parecida. E aí falaram, quem quer faz, quem não quer não precisa. Essa turma não fez. A maioria não topou, sabe por quê? Porque no inconsciente deles está assim, eu já ganhei o elogio da inteligência. Se eu fizer e errar, eu perco o elogio, então não vou fazer. Eu já ganhei o elogio mesmo? Não fizeram. Essa turma pensou diferente. Eu ganhei um elogio porque me esforcei. Vou me esforçar de novo. A maioria fez. Nós estamos elogiando errado nossos filhos. A gente elogia beleza e inteligência. A gente tem que elogiar esforço, trabalho, dedicação, persistência, coragem, verdade. Quando fala a verdade mesmo com medo, imagine. Uau, filho, parabéns por ter falado a verdade mesmo estando com medo do que ia acontecer com você. Parabéns mesmo, hein? Você é um cara verdadeiro, você é ético. Nossa, vai gravar para sempre, porque ele estava morrendo de medo de apanhar. E como criticar? Agora sim! Gente, o que eu vou mostrar para vocês agora, eu vou dar exemplo de criação de filhos, de trabalho, eu sei que muitos de vocês trabalham, e de relacionamento conjugal. Vou falar sobre cônjuge. Eu vou explicar para vocês o conceito de assertividade. Se você for fazer terapia, antigamente terapia era para louco, e isso ainda existe, essa nuvem por cima dos terapeutas, né? Hoje, o que um psicoterapeuta faz? Descobre em você quais são os seus pontos positivos e potencializa eles. Descobre em você quais são os frágeis e ajuda você a integrá-los. Então, torna você melhor. Então, hoje não é mais voltado à loucura, muito pelo contrário, é voltado a transformar as pessoas em pessoas ainda melhores, ainda mais fortes. E nos 2 primeiros meses é normal que um terapeuta ajude o seu paciente a ser assertivo. Então, essa palestra vai fazer você economizar 2 meses de terapia. Você já vai aprender já de cara a ser assertivo. Pessoas que são assertivas evitam conflitos e são capazes de resolvê-los. Se você não for assertivo, você piora os teus conflitos. Se for tentar resolver, mela tudo e acaba estragando de vez. Então aprenda a ser assertivo. Vale a pena. O que é ser assertivo? É ataque o problema, não a pessoa. Trabalho. O chefe chega para você, teu colega de trabalho, e fala assim, segunda-feira vocês venham de tênis, calça jeans, camiseta, porque vocês vão trabalhar, mudar a sala de lugar. Vocês vão para uma sala maior. Ô, chefe, valeu, vamos para uma sala maior. Isso, vocês estão crescendo, vamos para uma sala maior. Valeu, os 2 felizes da vida. Segunda-feira você aparece lá no trabalho de tênis, calça jeans, camiseta, pronto para trabalhar, para fazer força, para carregar mesa, essas coisas todas. E seu colega de trabalho não veio. O desgraçado não aparece. Ele não apareceu. Aí você sobrou para você carregar sozinho a tua mesa, o teu arquivo, o teu computador, o teu balcão, tudo você faz. E aí a mudança tem que acontecer naquele dia. E aí você faz tudo isso com as coisas do seu colega. E você ficou por aqui por ter que ter trabalhado dobrado, sabendo que o teu amigo sabia que era dia de mudança. E bem nesse dia, ele não veio. Terça-feira, ele aparece. E você está com raiva da criatura. Então a pergunta, você tem o direito de botar tua raiva para fora ou não? Depende como, né? Então deixa eu te contar uma coisa da psicossomática.
O que é a psicossomática? Psico é mente. Soma é corpo. Então, psicossomática é a influência da mente sobre o corpo. A psicossomática já mostrou, comprovou que raiva, tristeza, amargura, rancor ou sentimento de vingança, essas coisas alteram os radicais livres do teu sangue, não do outro. Faz mal para ti, para você. Você que está com esse sentimento, você vai alterar os radicais livres do teu sangue e abre espaço para doença. Os radicais livres alterados abrem espaço para doenças. Então, gente, é o seguinte. Bota a raiva para fora. Não vai guardar raiva, gente. Você vai prejudicar a sua saúde. Tem que pôr a raiva para fora. É direito seu pôr a raiva para fora. O problema é como. Então, a criatura aparece. Vou mostrar o jeito errado de fazer. O jeito errado é ataque à pessoa. Isso é errado. Então, o cara aparece... Ô, seu folgado! Seu folgado, traíra! Irresponsável! Ontem que era para você me ajudar, não me ajudou! Ele olha para você e fala assim... Não sou irresponsável. Trabalho há 20 anos nessa empresa. Pronto, acabou. Melou tudo. Vamos passar dias sem se falar. Nada resolvido. Por quê? Você atacou ele. E olha o que acontece. Quando alguém é atacado, a nossa tendência natural é fazer uma barreira para se proteger do ataque. Então ele fala, não sou irresponsável. Acabou. Não tem mais o que fazer. Não tem como entrar nessa barreira. Está lá um murão na frente. Não sou irresponsável. Jeito certo. Ataque o problema. O problema foi a falta, não ele. Foi a falta. Então, ele aparece. Você pode pôr a raiva para fora. Ele aparece e fala assim, ô cara! Ontem, quando eu mais precisei de você, você não veio. Ontem, quando eu mais precisei de você, você não veio. É fato. Você não está xingando irresponsável, seu traíra, seu vagabundo, nada. Você não xingou ele, não falou nada contra ele. Você só falou o que aconteceu. O que aconteceu? Ele não veio. Ontem, quando eu mais precisei, você não veio. Aí ele olha para você e diz, cara, é verdade, desculpa, é que minha mãe está na UTI, só tem eu aqui para cuidar dela. Cara, como é que está tua mãe? Já estão conversando. Já tem intimidade. Por que ele se abre? Porque ele não foi atacado. Por que ele não criou um muro? Porque ele não foi atacado. Percebe como é diferente? Filho. Você entra no quarto do seu filho adolescente e volta para pegar oxigênio. Gente, sério. Sabe aquele computador que do lado tem um copo com risco preto que um dia foi Nescau? Do lado, assim, um prato vazio com musgo verde. Embaixo da cama, camiseta por tudo, jogado por tudo. Em cima da cama dele tem um violão com um lençol pelas cordas, mais uma cueca. Gente, uma zona aquilo lá. Cheirando mal. Você não sabe de onde que vem aquilo. Uma nojeira. Um chiqueiron. Você já falou 1000 vezes para o seu filho arrumar e ele não arruma. Ele não arrumou. E aí você está com raiva. Aí você chama seu filho. Filho, vem cá! Pode pôr para fora? Pode. Ele vem com os olhão desse tamanho. O quê? Jeito errado. Seu porco relaxado, já falei 1000 vezes para você arrumar teu quarto, você não arrumou ainda. Tá bom, eu vou. Aí ele passa a manhã inteira com aquele bico daquele tamanho. Reclamando e tal. Vai limpando. Aí ele tira tudo, ele pega as louças, põe lá na pia, roupa suja ele põe no cesto, passa até um pano no chão para tirar o pó, arruma a cama dele, troca os lençóis. Deixou um brinco aqui. O que aconteceu na vida desse rapaz? Nada. Porque você chamou ele de porco relaxado. E você tem autoridade sobre a vida dele, e ele continua sendo o que você disse que é. Mesmo que ele tenha mexido lá, ele continua sendo. Você disse que ele é. Veja, se você ataca a pessoa não tem a chance de mudar o problema. Porque o problema é ela. Você é um porco relaxado. Vejam, gente, o grave problema disso. Tem pai que leva o filho para a escola e fala assim, odeia fazer lição.
Como é que ele vai mudar isso? Ele já tem o título na cara. Pá! Você não gosta de fazer lição. E tem uns que falam assim, meu filho vai mal, na frente do professor, ele vai mal em matemática que nem eu. Aí na cabeça do filho está assim, nossa, eu não posso ser diferente do meu pai. Não. Cuidado, gente, cuidado com ataque à pessoa. Então, jeito certo de fazer com o teu filho. Filho, vem cá! É jeito certo, ele vem. Com os olhos, o quê? Aí você olha lá, ó que chiqueiro isso daqui, que bagunça, que porcaria, limpa esse troço. Você não falou nada do teu filho. Você falou, essa porcaria, esse nojo, limpe esse troço. Não teu filho. Aí ele passa a manhã inteira limpando, arruma tudo, deixa tudo um brinquinho. O que aconteceu? Ele mudou a bagunça, o troço, a zona, ele limpou. Ou seja, ele transformou o problema. O problema era aquilo, ele arrumou. Percebe a grande diferença quando você ataca o problema e ataca a pessoa? Gente, sério, não faça isso com o seu filho. Não chama de preguiçoso, já vi, tem pai que fala pro filho assim, nossa, parece um viciado em comida. Já pôs lá na cabeça, eu sou viciado em comida. Aí a obesidade vem como resultado, não só de um comportamento errado, mas por causa de um feedback que está respondendo constantemente. Então, cuidado, é o comportamento que precisa ser mudado, não a pessoa. O erro está nas coisas que são feitas, não o erro na pessoa. Quando você sabe diferenciar, você sempre livra, você salva a criança e dá a ela a possibilidade de mudar a sua própria realidade. Tá claro? Cônjuges. Marido e mulher. Recém-casados. O marido fala assim, querida, domingo é aniversário da minha mãe, vamos lá? Ela, claro, sou tua esposa. Não, eu só estou sendo educado. Aí os dois vão. Aniversário da sogra. Os dois vão. Ele lá todo feliz. Todo feliz. Ela do lado, no banco do lado, assim, ó. Sabe aquela cara do quero só ver? Assim. Aí quando eles chegam lá, ele vai, abraça a mãe, entrega o presente para a mãe e já vem primo, prima, tio em cima dele. Ô, cara, que legal que você veio! Vamos lá, já tem uma cerveja geladinha te esperando. Aí carregam ele lá para a churrasqueira, botam ele na mesa e na frente dele já vem cerveja. Gente, o copo dele nunca esvazia. Ele vai tomando, já vem alguém, põe de novo. Esvazia, já vem alguém, põe mais. Picanha vem cortadinha na frente dele. Por que isso? Sabe por quê? Porque naquela família é ele o animador da festa. É ele que conta piada, é ele que brinca, é ele que transforma o ambiente num ambiente gostoso. Mas, se ele ficar conversando com apenas uma pessoa, só essa pessoa ganha. O grupo já descobriu e sempre leva ele na mesa e deixa ele para todos. Para ele não correr o risco de ir buscar uma cerveja e ficar lá, eles trazem a cerveja. Ou seja, ele é o centro das atenções, ele é a atração principal. E aí ele fica falando, gente, lembra daquele dia a tia, o que ela fez? Aí todo mundo ri, aí lembra de coisas do passado e todo mundo cai na risada. E ele, do jeito que ele conta, parece que tudo é engraçado, né? Gente, ele conta piada boba e o povo se rola de rir. Por exemplo, aqueles dois gagos. Um gago falou pro outro, você gosta de fofoca? Prefiro baleia. Eu sei que alguns não entenderam, não tem problema. Ele conta essas piadas e todo mundo se rola de rir e tal. E ele então vai fazendo o showzinho dele, todo mundo em volta, batendo papo. É uma delícia, é legal, ambiente gostoso. Então, aquele dia está sendo maravilhoso para ele. E a esposa dele está sentada lá no canto, conversando com aquela cunhada. Aquela insuportável. Aquela que só fala mal de todo mundo, só fala em tragédia, só fala em desgraça, torra o dinheiro do marido e não quer trabalhar, e fica no sofá o dia inteiro e no salão. E quando te vê, fala assim, nossa, como você está linda. E quando você se afasta, ela olha para outra e fala assim, tá gorda. Essa desgraçada.
A família vê a cena e diz assim, graças a Deus que a esposa dele ficou segurando da praga. Passado o dia, foi maravilhoso para ele e para ela foi odiável. Nenhuma vez ele foi salvar ela. Então ele está indo embora, feliz. E ela do lado assim. Sabe aquela cara de horrível foi esse dia? Esse dia foi uma grande... E aí ele comete um erro que nós homens, infelizmente, cometemos. E a gente não aprende. Sabe o que ele faz? Cutuca. Tava indo tudo bem, mas ele cutuca. Por que cutuca? Não sei por quê, mas a gente cutuca. Que bicho te mordeu? Era tudo que ela precisava. Aí ela olha pra ele, que bicho me mordeu? Ela tá com raiva, ela vai pôr a raiva pra fora e vai errar. Não, eu vou mostrar o errado. Ela vai, que bicho me mordeu? Você que na frente da sua família você não me ama. Você que na frente da tua família você não me respeita. Você que na frente de todos me tratou como se eu fosse um objeto de cama, mesa e banho. Aí ele foi atacado. Você não me ama, você não me respeita, você me trata como se fosse um objeto. Quem é atacado se defende. Não, claro que eu te amo. Você sabe que eu te respeito. Fica... Aí de tanto ela atacar e ele comete o segundo erro. Você é madura o suficiente, você é adulta, poderia ter saído de lá e vindo aqui conversar com a gente. Aí ela... Como me livrar daquela desgraça da tua irmã? Como que eu ia conseguir? Eu não conseguia sair de perto. Ou seja, não resolve nada. Ele não pede desculpas, ela não pede desculpa, não faz nada, gente. Esse problema não é resolvido. E eles se tocam que se tocar no problema, dá briga de novo. Nunca mais falam sobre isso. 20 anos depois... Eles entram numa discussão e ela fala, lembra aquele dia na casa da tua mãe? Como que lembra ainda? Ai, meu Deus do céu. Querem ver o jeito certo? Vamos lá, jeito certo de fazer. Primeiro, ele comete o erro lá, cutuca, né? Que bicho te mordeu? Daí é o jeito certo. Que bicho me mordeu? Agora ela fala do fato, não ataca ele. Ela fala assim, você conversou com todo mundo da sua família, menos comigo. É fato. Ele não pode nem falar assim, não, eu fui conversar com você. Eu não fui. Percebe? Não tem defesa? Ela falou do fato. Se ela ataca ele se defende. Mas como ela falou do fato, é fato. Não tem o que fazer. E agora vem a segunda parte. A segunda parte é grave isso, gente, sério. Em vez de ficar falando assim, você não me respeita, você... Não fala do outro, fala de você. E você sabe como eu me senti? Fala de você. Eu me senti como se você não me amasse, eu me senti desrespeitada, eu me senti como se fosse um objeto de cama, mesa e banho. Quer ver? Você acha que o cara pode falar assim, não, você não se sentiu? Percebe? Não tem o que fazer, gente. Não tem o que fazer. Esse homem só pode ter duas saídas. A real e a ideal. A ideal, eu vou começar falando da ideal. Ela fala tudo isso e aí ele faz assim, vai para o acostamento, põe o braço em volta dela e diz, meu Deus, amor, é verdade, eu não percebi, perdão, eu errei. É muito ideal, né? É um Rodrigo Hilbert. Detalhe,
A gente está evoluindo, gente. A gente chega lá um dia. Mas esse é o ideal, né? Eu vou mostrar o real. O real. Atenção, homens. Perdão, eu vou entregar a gente. Eu vou contar tudo o que passa na cabeça de um homem nesse momento. E mulheres, vocês vão saber. Vocês vão nos desmascarar agora. É assim, ela fala tudo aquilo, tudo que passa aqui. A gente não fala, mas pensa. Tudo que eu penso. Ó, um homem pensa. Assim, ó. Meu Deus. Pisei na bola. Se eu falar qualquer coisa, pode piorar. Aí ele fica quieto e ela, pelo menos fale alguma coisa, brigue comigo. E ele, Deus me livre. Não falam nada, não tocam nada. O real, ele não pede desculpas agora, porque ele está muito impactado, com medo. Vai dar merda. Mas olha o que acontece. Na próxima festa da família, ele fala, gente, espera aqui um pouquinho. Amor, vem cá. Não, vem cá. Vem. Aí traz a esposa, põe lá. Gente, vou contar uma coisa que aconteceu com a gente. É o pedido não verbal de perdão. Ele integra na família. Queridos, deixa eu contar uma coisa para vocês, que vocês têm errado. Eu sei que vocês têm errado porque eu errei durante muito tempo na minha vida. A gente faz muita DR. Tem que trocar por AP. Sabe o que é DR? DR é discutir relação. Mas o que é o discutir relação? É procurar quem foi que errou, quem é o culpado e quem deveria ter feito algo e não fez. Dá para arrumar isso? Não, já passou, já aconteceu. Então troque essas brigas, discussões do passado e coisas e tal, e acusação e dedo na cara e tal, que afasta, que distancia. Troque por AP. O que é AP? Acertar os ponteiros. Então você acerta o ponteiro, daqui para frente é a hora certa. Ou seja, amor, da próxima vez, você pode me integrar na sua família? Ah, claro, querida, pode deixar. Resolveu. Da próxima vez ele integra. É isso que a gente precisa. A gente precisa consertar as coisas e não olhar para trás e dizer quem errou, por que errou, o que aconteceu, como que aconteceu. Aí fica o resto da vida remoendo. Você consegue imaginar, gente? 20 anos. Lembra aquele dia na casa da sua... 20 anos guardou isso. Para quê? Poderia ter resolvido assim, dessa forma. Daqui para frente, me integre na sua família. Pronto, acabou. Então, comece a desenvolver isso no seu relacionamento marido e mulher. Vocês vão ver a transformação na intimidade que vocês vão ter. Vale a pena. Como os pais devem educar os seus filhos? Então vamos lá, falar sobre o equilíbrio da balança. Esse equilíbrio da balança é assim, ó. Num prato coloque afeto, no outro autoridade. Muito afeto. No prato do afeto é intimidade, conversa, brincadeira, carinho, beijo, colo, abraço, passar tempos juntos. Se você tem 2 filhos ou mais, pega um deles só, vai fazer um passeio só com um. Deixa os outros reclamar. Passe tempo só com um. E lá, quando você estiver sozinho, conte coisas da tua infância, da idade dele, coisas que aconteceram, ou invente. Mas conte, deixa ele empolgado. Daí você para a conversa e fala assim, filho, já que a gente está aqui sozinho, deixa eu te contar uma coisa para você gravar dentro do teu coração para lembrar para o resto da sua vida. O quê, pai? Eu amo você. Nunca esqueça. Faz a mesma coisa que os outros, um passeio diferente, coisas diferentes. Você sabe a personalidade de cada um, você sabe o que cada um gostaria. Faça isso. E daí lá, nesse momento, diz a mesma coisa, eu amo você. Aí o dia que os dois estiverem brigando, ou sempre, quando eles estão brigando, se eles têm essa intimidade, você fala assim, para com isso, você para cá, você para lá. Eles abaixam a cabeça e vão. Sabe por quê? Porque eles têm certeza que são amados e o que você está fazendo é coibir a briga. Se eles não têm certeza da intimidade, se eles não têm certeza do teu amor, qual a tendência natural? Acusar o outro para salvar o amor que você tem por ele. É por isso que as crianças dizem, foi ele que começou, é ele que faz, é ele que me provoca. Por que eles fazem isso? Porque se você acreditar nisso, ele se salva. E se ele se salva, lá no inconsciente está assim, meu pai vai me amar mais se eu fizer isso. Então você está, na verdade, a falta de intimidade
desenvolve a acusação de um para o outro. Agora, se você tem muita intimidade, eles não precisam se acusar. Eles sabem que são amados, isso não é dúvida. E a hora que um filho teu disser assim, você está fazendo isso porque você não me ama. Chantagem emocional. Não venha cair na armadilha. Ai, filho, é claro que eu te amo. Nem pense sobre isso. Nossa, você sente isso mesmo? Não caia na armadilha, gente. Isso é armadilha, isso é teia de aranha. É sério. Você tem certeza absoluta do teu amor pelo seu filho? Então não precisa cair nessa. Se você tem certeza, pode parar com essa nhenhenhice. Pode parar com essa chantagemzinha emocional. Sai daqui. Você sabe que eu te amo. É mesmo? É. Porque se você tem segurança disso, você dá a bronca. Se você está frágil, você... Ai, mas eu amo você. Então prove. Aí começa a chantagem emocional. Gente, um menino de 7 anos de idade, ele já tinha sido devolvido 3 vezes. Devolvido. Então o casal escolhia ele, levava para casa, passava alguns meses e devolvia. Por quê? Porque não suportavam, ele era muito isso, muito aquilo, muito mal criado, muito bagunceiro, um monte de desculpas. Devolviam. Isso é um absurdo fazer com uma criança. E aí essa mãe que adotou os 3, um menino e mais 2, ela adotou 3 filhos de uma vez só. E ela recebeu formação, recebeu treinamento sobre isso, e ela sabia que não tinha devolução. Ela sabia, ela tinha certeza que ela amava e adotou os 3 por amor a eles. Ok? Olha a certeza dela. Tá claro? Tá. Então um dia, esse maior, esse de 7, brigou com os outros 2 de um tal jeito que os 2 se revoltaram e começaram a dar as acusações. Aí a mãe veio, deu uma bronca e separou os 3. Aí deu uma bronca nesse de 7 e mandou ele pro quarto. Daí o menino baixou a cabeça e foi pro quarto. E a mãe foi atrás dele porque sentiu que o impacto foi muito grande. Daí o menininho olhou para a mãe e falou assim, para essa mãe adotiva, olhou para a mãe e falou assim, é agora? Agora o quê? É agora que você vai me devolver? O que a gente faz nessa hora? Não, meu amor, imagine. É claro que não. Se fizer todos nhenhenhão, ele percebe assim, é assim que eu controlo ele. É assim que eu controlo ela. Eu mostro o meu, ninguém me ama, ninguém me quer, e daí os adultos ficam todos desse jeito e eu que ganho. Essa mãe se tocou da armadilha, da teia da aranha que esse menino jogou, e falou assim, você para com isso, além de brigar, é um bobinho de fazer essa coisa. Claro que eu te amo e isso não tem dúvida, e sai daqui. Não vou te devolver coisa nenhuma. Sério, mãe? Você não vai me devolver? Não! Pode ir lá pro quarto. Fica quieto. Gente, ele não sabia se ele chorava de alegria, de tristeza e tudo. Ele estava emocionado. Por quê? Porque pela primeira vez, alguém tinha certeza que o amava. As outras não eram certeza. Você tem certeza do teu amor pelo teu filho? Então, dê a bronca que precisa dar. Eles não vão ficar, um dia eu ganhei uma bronca do meu pai. Qual bronca que você lembra do teu pai que não tenha sido justa? Ou injusta? Se foi justa, tenho certeza que você esqueceu de todas. Você só lembra das injustas. Aquela bronca que você não era você e você ganhou a bronca. E mesmo assim você perdoou. Por quê? Porque o conjunto de todas as outras coisas era de amor por você. Quando você tem muito afeto, você pode exercer autoridade. Faça isso, vai aquilo, sai daqui. Você exerce autoridade com tranquilidade. Por quê? Porque o afeto equilibra a balança. Agora, se você não tem afeto e não tem autoridade, você não é participativo. Isso aqui faz parte de uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Paraná. O equilíbrio dos dois é a melhor forma de educar um filho. Se você esquecer tudo da minha palestra hoje, só lembre disso. Equilibre sempre afeto e autoridade. É o melhor tipo de educação que se pode dar. E na autoridade, você vai incluir tarefas domésticas, teu filho vai ter que arrumar o quarto sim, ele vai ter que lavar a louça sim. Essas atividades todas, elas precisam ser feitas para que o filho se sinta parte da família. E aí ele tem sentimento de pertença. E é o sentimento de pertencimento, de pertença que dá saúde emocional, que é uma das características da saúde emocional do seu filho.
Então, filho tem que ter atividade. Tem pai que erra muito e fala assim, filho, o teu único trabalho é estudar. Tá trabalhando para quem? Sério, para quem que ele trabalha? Isso não é trabalho, isso é para ele se desenvolver. Trabalhar você vai aqui em casa, porque você faz parte da família. Se você é parte, você participa. Crianças que não têm nada em casa como responsabilidades, não fazem nada, não têm nada de participação, criam na cabeça, essas crianças criam dentro delas uma percepção falsa do mundo, onde elas são o centro e têm que ser servidos pelos outros. Aí ela entra na escola, acha que o professor tem que passar ela de ano, o professor tem que ensinar, o professor tem que fazer a lição, o professor tem que fazer tudo para ensinar algo. Essa própria criança não faz o movimento de aprender, de fazer a lição, de estudar de novo, de se esforçar. Por quê? Porque está acostumado a receber. Muda essa postura, teu filho tem que participar mais. Então, o equilíbrio aí é a melhor coisa. Pais negligentes são terríveis para os filhos. Gente, eu tenho um problema com esses pais. Nunca consegui dar palestra para eles. Eles não vêm. Eles não estão nem aí com o filho. Eles não estão nem aí com eles. Porque se eles tivessem, viriam a saber como educar melhor. Eles não estão. Então, você já sabe, você não é desse perfil. Mas você pode ser desses outros dois. E aí nós temos que ter um cuidado. Talvez você seja autoritário demais. O que é autoritário demais? É muita regra, faça isso, faça aquilo, não sei o quê, Tirou 9,5 por quê, rapaz? Sabe, muita regra, e muito você tem que. Não tem nenhum momento de folga, de liberdade, nada. É excesso de autoridade. Só que nada de afeto. Não tem carinho, não tem abraço, não tem compartilhar, não tem ouvir. Aí você é autoritário. Autoritarismo aumenta 6 vezes o índice de suicídio entre criança e adolescente. Cuidado. Se uma criança ou um adolescente cometeu suicídio, não significa que o pai ou a mãe é autoritário. Mas o contrário é verdade. Se forem, aumenta a chance. É que se comete, pode ter outras fontes, outras coisas, mas aumenta muito. Por que aumenta muito? Veja, por mais que a criança se esforce, o pai vem e dá bronca. Aí a criança começa a pensar assim, por que eu estou aqui? Tudo que eu faço dá errado, por mais que eu me esforce, eu não consigo. Então, para que serve eu ficar nesse mundo? E aí começam a vir as ideias suicidas. Muito cuidado com esse tipo de perfil. Aí uma vez uma mãe se desesperou. Ai, Marcão, é sério? Aumenta 6 vezes. Meu Deus do céu. Eu acho que sou autoritária. Ah, é? Como é que você é? E realmente, o rol das coisas que ela fazia era de muita autoridade. Mas daí eu fui pesquisar o outro lado da balança. E como é que... Você é afetiva? Claro, muito afetiva. Eu adoro meus filhos, eu beijo, abraço, blá, 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 uma monta de coisa. Eu falei, não descansa. Você está cheia de autoridade e cheia de afeto. Equilibrou a balança. Não vai dar problema. Não vai dar problema. No máximo uns bicos. Isso acontece. Outro problema é muito afeto, beijo, abraço, carinho e tal. Nada de autoridade. Esse perfil é super protetivo, né? Super proteção. Gente, sabe como é que é a superproteção e os efeitos da superproteção? Imagine a cena. A sala cheia de brinquedinho por tudo que é lado. Já são 10 da noite. Teu filhinho é pequeno. 5, 6 anos. Você pensa assim, se eu mandar ajuntar, vai dar briga, já é hora de dormir, ele está irritado, ele não vai conseguir fazer, vai dar manha, choro, vai estragar a noite, vai estragar a minha noite também. Ai, meu Deus, o que eu faço? Se eu recolher tudo sozinho, eu não ensino meu filho a trabalhar. Então, o que eu faço? Daí a mãe fala assim, filhinho, venha juntar os brinquedinhos aqui na sala. Aí vem quem? A criatura mais linda do mundo. Com cheiro de leite. Sabe aquela criança fofa, linda, maravilhosa, chega do teu lado, olha para os brinquedinhos e faz assim, ah, eu tô cansado. Como é fácil cair na armadilha. Vamos imaginar que seja a mãe, poderia ser o pai, tanto faz. A mãe olha para a criança e fala assim, você tá cansadinho, meu amor? Aí ele percebeu que deu certo, caiu na teia. Daí ele fala, então a mamãe ajunta para você. Aí a mãe ajunta.
Este menino aprendeu 3 pragas. Primeira praga: como transformar uma mulher numa escrava. Sério. Segunda: como fazer chantagem emocional. E terceiro: como manipular uma pessoa para que ela faça o que eu tenho que fazer. 3 pragas numa única. Então como que eu faço para não brigar? Já são 10 da noite, ele está cansado, irritado, com sono, não vai dar certo, ele não vai conseguir. Tem segredo. O segredo é assim: filhinho, venha juntar os brinquedinhos aqui na sala. E para de relacionar trabalho com coisa ruim. Venha juntar os brinquedos aqui na sala, foi você que jogou. Como é que vai gostar de trabalhar com raiva? Não relacione raiva, relacione: filho, venha juntar os brinquedinhos aqui na sala. Tem que ser legal, tem que ser gostoso. Vai que ele acredita. Aí ele vem: ai, tô cansado. Aproveita agora para fazer identificação. Que nem eu. Olha, já são 2, não é mais ele e você não. São 2. Que nem eu. Aí joga mais um verde, joga a isca para ver se você pega ele na teia. Joga a isca e fala assim: e você tá com sono também, que nem eu? Aham, nós 2. Amor, a gente tá cansado e com sono. Nós 2, então vamos fazer assim: você pega lá e eu aqui. Não me venha negociar. Tem pai que fica negociando com a filha, falando assim: então você poderia pegar pelo menos um? Poderia? Cadê a autoridade? Né? Se der chance para a criança discutir, ela vai discutir. Pronto, aí já perdeu. Não negocie. Você fala: então você pega ali, eu pego aqui. Não tem negociação, você vai pegar. E você já começa. Ele percebe que não tem como nem discutir. Então ele vai lá e pega um. E vai pôr no baú se arrastando. Aí você já pegou uns 20, né? Ela jogou tudo lá. Aí ele vai lá, se arrasta para pegar outro. E quando ele pega... mas está fazendo isso mesmo. Quando ele pega o outro, você já juntou tudo. E já põe lá. Aí pronto, terminou. Quanto tempo foi isso? Qual foi a tortura? Foi super rápido. E aí a hora do prêmio. Você pega ele no colo e fala assim: uau! Nós 2 trabalhamos cansados e com sono. Bem-vindo ao mundo real. Que mundo é esse aqui? Assim, você está cansado e com sono, você não vai trabalhar? Vai, tem que trabalhar. Então ele está aprendendo isso. E, gente, nessas horas é hora de premiar, mas dá o prêmio que vem de dentro. Não me venha prometer bombom, doce, chocolate. Nossa, de presente você vai ganhar um chocolate. Sabe o que essa criança começa a aprender? Que para se alegrar precisa de comida. Aí tá triste, come. Tá solitário, come. Aí não tô me sentindo legal, come. Aí vem o quê? Obesidade infantil. Obesidade na adolescência. Por quê? Tá associando comida com prêmio. Nunca. Comida é comida, acabou. Que prêmio você vai dar, então? Pega o filho. Vá! Ó quem que juntou todos os brinquedinhos da sala. A avó fala assim: grande coisa, eu sempre juntei os meus. A avó fala assim? Não, a avó fala assim: nossa, que trabalhador, meu fofucho trabalhador. E ele... Lá dentro tá o quê? Trabalhar é legal, trabalho traz alegria, trabalho faz as pessoas ficarem assim. Deve ser super legal trabalhar. Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço.